Zé, quantos seus Raimundos, rezando o terço, fizeram esse podcast acontecer e vocês serem alcançados pela graça e serem canais disso também. Ô, padre, e você realmente acredita no purgatório, assim? O purgatório existe. Essa igreja padecente, ela existe É mesmo. doutrina da igreja e eu também acredito. Porque sou igreja. E também por própria convicção. Na Bíblia tem também falando sobre Na isso? Bíblia não existe a doutrina do purgatório trabalhada. O que se entende a partir do livro de Macabeus? Que é possível oferecer uma espécie de sacrifício por pessoas que já faleceram. Orações, no caso, a prática católica. Oração, jejum, indulgência plenária, indulgência parcial. Então, no purgatório, aliás, na Sagrada Escritura, não existe uma doutrina acabada e terminada sobre o purgatório. Existem indícios de que é possível rezar pela pessoa depois que ela falece. E a igreja depois, interpretando a Sagrada Escritura, consegue construir esse arcabouço que explica essa realidade existente. E a igreja, ela construiu de uma forma que se tem o entendimento completo do purgatório, tipo, quanto tempo que a pessoa fica lá, quando que a pessoa vai, quando que a pessoa sai. Completo não, porque também mistério a gente não esgota. Existem vários autores místicos e teólogos que escrevem sobre, né? Então, por exemplo, como disse, Santa Teresa d'Ávila foi para o céu, para o inferno e para o purgatório. São João Bosco, céu, inferno e purgatório. Santa Faustina, céu, inferno e purgatório. Então, o que tem muito, além da teologia por detrás, do dado bíblico e também de outras declarações que já foram feitas antes, é propriamente um refletir sobre essas experiências que estes santos tiveram. Isso é muito doido também, porque eu achava que o santo era o que... o santo é o que tá no céu, já tem um lugar garantido Sim. no céu. Mas eu achava que ele ia direto pro céu, o santo. Olha, pode acontecer de um santo passar pelo purgatório para depois ir para o céu. O purgatório, quando a pessoa está lá, neste estado de purgação e de purificação, é porque ela está se preparando para ir para o céu. Então, o purgatório, digamos que é uma antessala do céu. É como se você fosse lavar o seu carro antes de ir para uma grande festa. Por mais que o seu carro esteja com a revisão em dia, com os freios ok, se tem alguma sujeira, vale a pena você limpar o seu carro para ir para este grande evento. O purgatório é propriamente a antessala do céu, onde a pessoa ela é purificada das mazelas que ela carrega e dos pecados veniais, e enfim, de tudo aquilo que está nela, que não deve estar mais nela, para que ela possa ir para o céu. Eu acho da hora, assim, falar de purgatório, assim, apesar que eu Então, vejo como uma... Talvez uma facilidade para salvação. Não. Todo mundo pode ser salvo. O purgatório, Todo mundo será salvo. Você pecou Terrível. pra caramba, você vai ter uma segunda chance no Terrível. purgatório Terrível. e depois você vai pro céu. O purgatório é terrível. Terrível. Terrível, terrível. O purgatório não é uma segunda chance. Porque quem vai para o purgatório é porque já estava endereçado ao céu e precisa sofrer essas purificações. Mas o purgatório ele é terrível. Nós rezamos pelas almas do purgatório, não é só por uma questão de devoção, é porque a chama que as consome é da saudade de Deus. Então, me permita um pobre exemplo. Nós estamos numa sala, tem uma pessoa pro lado de fora. Digamos que você esteja dentro de uma sala e a pessoa que você mais ama na sua vida, que você morre de saudade, está do lado de fora. Você tenta sair da sala e não consegue. E aí você não sai da sala porque você sabe que não está no tempo de sair da sala, porque o que você cometeu em vida está sendo cobrado agora. E você começa a sentir remorso e peso, porque se não fossem os seus erros passados, conscientes, você já estaria com a pessoa que você ama. E aquilo começa a te consumir. E a saudade que você sente da pessoa que está do outro lado aumenta gradativamente, dói demais, e você começa a lembrar de tudo que você fez. E começa a doer. E você começa a reconhecer os seus erros de uma maneira que você nunca reconheceu antes. E aquilo vai te queimando por dentro, num tempo que não é cronológico, é psicológico. Lá fora, passou um segundo, aqui são 15 anos. Eterno, talvez. Eterno provavelmente não. Eterno não, mas não é eterno. você entendeu que o purgatório não é um salão de né? festa? Muito tempo. O purgatório é uma realidade dolorosa. Porque a pessoa lá vai ter uma consciência clara de todos os micro e grandes atos que fizeram ela chegar ali. Então é uma realidade. Por isso nós rezamos pelas almas do purgatório. Porque é uma realidade doída. Nós podemos fazer por elas o que elas não podem fazer por si. Por quê? Nós vivos estamos no tempo do mérito.
agarrear méritos para a nossa alma, para que nós possamos ter algo para colocar na nossa balança na presença do Senhor. Estas almas já não podem ter mais mérito. Por isso nós rezamos por elas. Você acha que tem mais gente no purgatório que no inferno? Olha, eu não consigo dizer isso com certeza para o Senhor, eu acho isso. mas eu entendo que o inferno provavelmente está mais cheio. Tá mais cheio? Sim. Que é quem vai fica. O purgatório Porque, ele vai de por tempo um simples em tempo, motivo, ele vai... a porta do inferno ela é larga, a do céu que é estreita. Quem foi pro purgatório é porque estava já trilhando a porta estreita. A porta do inferno é larga. Pela porta larga é mais fácil passar, é mais agradável. O que é a realidade dele? Porque isso é um... Não sei se ficou claro pro senhor, entendeu? Ficou, você já, Porque a porta eu ela é já larga. estava destinado para ir pro céu. Entendeu? Eu tive que passar lá por um momento ali Sim. para corrigir alguns pequenos problemas. Sim. Não sei, mas, né? E não, eu achava que, tipo assim, todo mundo vai pro purgatório. Esse era o meu entendimento. Entendo. Às vezes você vai ficar lá 10 anos, 20 anos, você vai pagar o que você fez, mas você vai pro purgatório. Isso era o que eu imaginava. Sim, assim. não. É pra quem já tava endereçado pra passar pela porta estreita. Então, o que é esse termo? A porta é estreita e a do inferno é larga. Se não me engano, está propriamente no final do Evangelho de Mateus, quando Jesus vai dizer que estreita é a porta e larga é a porta da condenação. É uma frase de Jesus propriamente. Porque deveria ser o contrário. Se a gente já nasce salvo, vamos pensar assim, né? Na primeira comunhão a gente recebe o perdão do pecado, essa porta já está aberta para a gente. Sim. O A ser porta tá humano, aberta. então, com o tempo, ele se distancia de Deus. Vamos concordar numa coisa. A questão não é a porta ser grande ou pequena, é eu querer passar por uma ou por outra. Sim. Porque a porta do céu poderia ser enorme, enorme. Se eu não quiser ir para lá, tem uma historinha muito pequena acho que vocês já viram, do rapaz que morreu e de fato ele se encontra num muro. E aí, de um lado, os anjos dizendo: pula pra cá, corre, vem logo, vem logo, vem logo. Do outro lado, os demônios assim. E os anjos: pula, vem logo, vem logo, vem logo. E os demônios: como que isso vai acabar? Aí o rapaz não aguenta e pergunta pros demônios: ei, eu tô aqui em cima desse muro. O pessoal do céu tá gritando pra eu pular. Por que vocês não estão falando nada? Um demônio responde: é porque o muro é nosso. Enquanto você tá em cima dele, a gente não tá preocupado. Aí ele pula pro lado do céu. Então, entenda o seguinte: não é a questão do tamanho da porta, é a vontade que eu tenho de passar por qual porta. Porque pro céu é subida mesmo, né? Não só geograficamente falando, mas existencialmente falando. Tem renúncia. Quando eu vou pro céu, eu vou carregando uma cruz. Pra ir pro inferno é só deixar a cruz em casa. Entre carregar um peso em um destino e ir sem peso nenhum, entendeu que o tamanho da porta não tem muita diferença? Mas é porque se eu estou indo pro céu, eu estou já carregando uma cruz? É a jornada. E eu não posso cortar um pedaço da cruz. A cruz é o convite para a festa no céu. Sem a cruz eu não entro. Um rapaz, uma outra história, um rapaz, ele, quando estava indo para o céu, ele decidiu ser de Cristo. Só que ele estava carregando a cruz e a cruz era pesada demais. Ele, tá desconfortável isso aqui. Cortou um pedaço. Continua andando. Não tá legal isso aqui. Cortou mais um pedaço. Tava melhor. Ele quase podia levar como uma mochila. Só que ainda tava um pouco grande. Cortou mais um pedaço. Quando ele chegou no final da jornada, tinha uma porta. Ele abriu a porta. Tinha um precipício no meio. O céu tava na frente e ele tava aqui. A cruz era a ponte que ele ia ter que colocar de um ponto a outro para poder passar. Só que como ele cortou o pedaço da cruz, ele não conseguiu passar. Mas mesmo sem cortar, tem como nossa cruz ser mais leve? Olha, sem cortar a nossa cruz, existe uma forma católica de levá-la, deixando Jesus Cristo ser o meu Simão de Cirene. Porque ele já levou a cruz dele, mas quer me ajudar a carregar a minha. Então sim, é possível. Ninguém tem que carregar a cruz sozinho. Jesus quer ser o nosso Simão de Cirene. Ele vai nos abraçar
e vai nos ajudar a suportar o peso da nossa cruz. Não carregará por nós, Hum. mas quer ser o nosso Simão de Cirene. Eu posso ajudar alguém a carregar a cruz dela? Você pode ser um Simão de Cirene. Mas Nossa. eu devo? Hã? Mas eu devo? O senhor tá me perguntando geral ou uma questão particular aí? Porque Não. entenda o seguinte. É só um entendimento mesmo, porque às vezes você vai se preocupar, porque a cruz individual, ela é um termo mesmo, a gente já tem os nossos problemas, as nossas dificuldades Sim, que a gente tem que carregar e resolver e Sua cruz entender. já é pesada já. A minha cruz é pesada. Sim. E às vezes, quando eu me dedico a ajudar outras pessoas a carregar, eu posso perder o meu próprio caminho, sabe? Não ter força para carregar a minha. então, isso seria uma espécie de egoísmo. Por quê? Vamos lá. Quando eu ajudo alguém a carregar a cruz e essa cruz da pessoa se torna mais suportável, eu começo a entender que também seria muito bom se alguém fizesse isso por mim. E geralmente faz. E quando a gente compartilha com a pessoa um peso, geralmente até a gente esquece o nosso próprio peso. Uhum. Quantas vezes você ajudou alguém e aquilo te fez tão bem que você falou, puxa vida, né? Eu precisava estar aqui, eu precisava estar nessa circunstância. Deus me colocou aqui para fazer isso. Você naquele momento esqueceu o seu próprio peso porque ajudou alguém a compartilhar uma outra carga. Então, se eu posso dizer, faça sempre. Rapaz, padre, eu vou te falar que eu tava pensando nisso essa semana, sabe? Uma pessoa veio e reclamou algumas coisas na vida pra mim, assim, e tal, não. Sem propósito, minha vida tá sem propósito nenhum. Primeira coisa que eu pensei, tipo assim, pô, velho, vai ajudar alguém aí. Tanta gente precisando de ajuda aí, ó, ajuda alguém. De qualquer forma que você puder ajudar, seja uma ligação de apoio, de carinho, seja uma ajuda financeira, seja uma ajuda de acolhimento, qualquer forma de ajudar, isso vai te dar propósito. Eu sempre recomendo isso para todo mundo que eu atendo. Tá com muito problema? Ótimo, vá ajudar alguém. Porque o problema, ele nos torna idiotas. A palavra idiota, Olavo de Carvalho, a palavra idiota vem do grego idios, que significa aquele que só olha para si mesmo. E o problema, ele tem um dom de concentrar nossa atenção naquela questão só. Por exemplo, você está com dor de barriga. Você vai concentrar toda a sua atenção naquele ponto que dói e vai esquecer de todo o resto. Claro, isso é uma questão física que você resolve com remédio, mas tá com problema? Ótimo. Sai de casa, ajuda alguém. Vai ver que o seu problema não é o pior. Algumas pessoas vêm reclamar da vida, eu falo, sabe o que tá faltando pra você? Vai num leito de hospital, em alas terminais. Vai ver a pessoa que tá esperando receber um rim e não vai receber. Começa a ver que você não é só a única pessoa que sofre,